Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar de função afim. Falando especificamente na aula de hoje de função afim crescente e função afim decrescente. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que, quando A é positivo em y igual a ax mais b, a função afim ela é crescente, pois os valores de y crescem conforme os valores de x crescem. Então, observe o seguinte, que uma função afim ela vai ser crescente quando o valor aqui do coeficiente a ele é positivo. E observe que em uma função afim crescente, se crescem os valores de x, os valores de y também crescem. E observe também o seguinte, ó, quando a é negativo em y igual a ax mais b, a função afim ela é decrescente, pois os valores de y decrescem conforme os valores de x crescem. Então, observe o seguinte, que em uma função afim decrescente, o valor aqui do meu coeficiente a, ele é negativo, certo? Então, uma função afim decrescente, ela é caracterizada pelo fato de o coeficiente a ser um número aqui negativo. E observe o seguinte, que em uma função afim decrescente, se crescem os valores de x, os valores de y decrescem, ok? Agora vamos ver esses dois exemplos que temos aqui, ó. Aqui temos um exemplo de uma função afim crescente e um exemplo de uma função afim decrescente. Então, observe o primeiro exemplo que temos, ó. Temos a seguinte função afim, y igual a 2x mais 1. Observe que y igual a 2x mais 1 é uma função afim crescente, pois o valor aqui do coeficiente a é um número positivo, ou seja, a aqui é igual a 2. Então, observe que essa função afim, ela é uma função afim crescente, pois a é igual a 2, ou seja, a é um número positivo, ok? Agora, observe esse segundo exemplo que temos, ó. Y igual a menos 3x mais 2. Observe que aqui, ó, temos uma função afim. E observe que y igual a menos 3x mais 2 é uma função afim decrescente, pois o valor do coeficiente a é um número negativo, ou seja, a é igual a menos 3. Então, observe que essa função aqui, y igual a menos 3x mais 2, é uma função afim decrescente, pois o valor do coeficiente a é um número negativo. Então, observe que no nosso primeiro exemplo que temos aqui, y igual a 2x mais 1, esse exemplo aqui é um exemplo de uma função afim crescente, pois o valor do coeficiente a é um número positivo. E observe que no nosso segundo exemplo, que é y igual a menos 3x mais 2, esse aqui é um exemplo de uma função afim decrescente, pois o valor do coeficiente a é um número negativo. Prosseguindo, vamos fazer agora exemplos. Vamos ver aqui o que diz o nosso primeiro exemplo. Represente graficamente a função afim y igual a 2x mais 2. Observe que essa função afim ela é uma função afim crescente, pois o valor aqui do coeficiente a é um número positivo. Então, observe que no nosso primeiro exemplo que temos, vamos representar graficamente uma função afim crescente, certo? Então, observe o seguinte, que inicialmente vamos atribuir valores arbitrários para x, para assim determinar o valor correspondente y. Então, observe que de início vamos aqui atribuir valores para x, para, a partir desses valores de x, determinar o valor correspondente de y. Então, observe o seguinte, que os valores para x que vamos atribuir aqui vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? Para, assim,
determinar a partir de cada um valor desse de x, o valor correspondente de y na nossa função, que é uma função afim crescente, que é a função y igual a 2x mais 2. Então, observe que vamos começar aqui com x igual a menos 2. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a menos 2. Então, observe que vamos ficar com y igual a 2 vezes menos 2 mais 2. Observe que temos uma multiplicação e uma adição. Então, efetua-se primeiro a multiplicação. Então, observe que vamos ficar com 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. E menos 4 mais 2 é igual a menos 2. Então, observe que quando x é menos 2, y também vai ser igual a menos 2. E observe que temos esse par ordenado aqui, ó, menos 2 e menos 2. Agora, vamos fazer aqui para x igual a menos 1. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a menos 1. Então, observe que vamos ficar com y igual a 2 vezes menos 1 mais 2. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. E menos 2 mais 2 é igual a 0. Então, observe que quando x é menos 1, y vai ser igual a 0. E observe que temos aqui, ó, esse par ordenado aqui, ó, menos 1 e 0. Agora, observe que vamos atribuir aqui o valor de x, aqui, 0. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 0. Então, observe que vamos ficar com y igual a 2 vezes 0 mais 2. 2 vezes 0 é igual a 0. E 0 mais 2 é igual a 2. Então, observe que quando x é 0, y vai ser igual a 2. E observe que temos esse par ordenado aqui, ó, 0 e 2. O próximo valor que temos para x é 1. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 1. Então, observe que vamos ficar com y igual a 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 é igual a 2. E 2 mais 2 é igual a 4. Então, observe que quando x é 1, y vai ser igual a 4. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, ó, 1 e 4. O próximo valor que temos para x é 2. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 2. Então, observe que vamos ficar com y igual a 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2 é igual a 4. E 4 mais 2 é igual a 6. Então, observe que quando x é 2, y vai ser igual a 6. Então, observe que temos esse par ordenado aqui, ó, 2 e 6. Então, observe que determinamos aqui, ó, 5 pares ordenados aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, vamos observar o seguinte, antes de fazermos aqui a nossa construção gráfica. Observe que essa função afim que temos aqui é uma função afim crescente. Então, ela é caracterizada pelo fato de que o coeficiente a é um número positivo. E observe também o seguinte, que em uma função afim crescente, se crescem os valores de x, os valores de y também crescem. Então, observe que aqui, ó, fomos atribuindo aqui, ó, valores para x para determinar o valor correspondente de y. E observe que aqui, ó, estamos crescendo os valores de x. Então, observe que os valores de y também vão crescendo. Então, observe que x aqui, ó, fizemos a sequência, ó, x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Então, estamos crescendo os valores de x. E os valores de y aqui, eles também foram crescendo, ó, menos 2, 0, 2, 4 e 6. Então, observe que em uma função afim crescente, quando crescem os valores de x, os valores de y também crescem. Então, observe que agora, ó, vamos partir para a construção gráfica da função. Então, observe que aqui, ó, determinamos aqui, ó, esses 5 pares ordenados aqui. Cada par ordenado desse vai ser justamente um ponto no nosso plano cartesiano. Então, observe que o primeiro que temos é esse aqui, ó, menos 2 e menos 2. Menos 2 em x e menos 2 em y. Então, vamos para cá. Aqui já fizemos a construção gráfica para a gente ganhar tempo, mas vamos explicar todo o passo a passo aqui. Então, observe que o primeiro ponto que temos é esse aqui, ó, o ponto de coordenadas menos 2 e menos 2. Então, menos 2 em x e menos 2 em y. Então, menos 2 em x está aqui, ó, menos 1, menos 2.
E menos 2 em y está aqui, ó, menos 1, menos 2. Fazendo o tracejado, chegamos aqui ó, nesse ponto. Esse aqui é o ponto de coordenadas menos 2 e menos 2. O próximo que temos aqui é o ponto de coordenadas menos 1 e 0. Menos 1 em x e 0 em y. Então, observe que o ponto vai ficar aqui em cima do menos 1 do x. Então, esse aqui é o ponto de coordenadas menos 1 e 0. O próximo que temos é o ponto de coordenadas 0 e 2. Então, observe que o 0 aqui é em x e o 2 é em y. Então, o ponto vai ficar em cima do 2 do y. Então, vai ficar justamente aqui, ó. Esse aqui é o ponto de coordenadas 0 e 2. Observe que o próximo que temos é o ponto de coordenadas 1 e 4. Então, observe que 1 é em x e 4 é em y. Então, observe que 1 em x está aqui, ó, 1. E 4 em y está aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Fazendo o tracejado, chegamos aqui, ó, nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 1 e 4. O próximo que temos aqui é o ponto de coordenadas 2 e 6. Observe que 2 em x está aqui, ó, 1, 2. E 6 em y está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo o tracejado, vamos chegar ó, nesse ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto de coordenadas 2 e 6. Então, observe que aqui, ó, a partir desses 5 pares ordenados aqui, localizamos 5 pontos aqui no nosso plano cartesiano, que são eles os pontos de coordenadas menos 2 e menos 2, menos 1 e 0, 0 e 2, 1 e 4 e 2 e 6. Observe que o gráfico dessa função vai ser justamente essa reta aqui. Essa reta aqui é o gráfico da função afim crescente y igual a 2x mais 2. E observe mais uma vez que essa função aqui ela é uma função afim crescente, pois o valor aqui do coeficiente a é um número positivo, que é 2. E observe que quando crescem os valores de x, os valores de y também crescem. Então, essas são as duas características fundamentais de uma função afim crescente, que são o valor do coeficiente a ser um número positivo e, a partir do momento que crescem os valores de x, os valores de y também crescem. E vale lembrar também o seguinte, que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Então, observe que o gráfico dessa função, que é uma função afim, vai ser justamente essa reta aqui, certo? Então, observe que representamos graficamente a função afim crescente y igual a 2x mais 2. Então, prosseguindo, temos aqui ó, o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte, ó, represente graficamente a função afim y igual a menos x mais 2. Observe que essa aqui vai ser uma função afim decrescente, pois o valor do coeficiente a é um número negativo. Então, observe que aqui temos uma função afim decrescente. E observe que vamos representar graficamente essa função afim decrescente. Então, inicialmente, vamos atribuir valores arbitrários para x, para assim determinar o valor correspondente y. Então, o passo a passo que vamos fazer aqui para obtermos a construção gráfica da nossa função afim que temos, que é uma função afim decrescente, vai ser o mesmo passo a passo do nosso exemplo anterior, certo? Vamos atribuir valores para x, para assim determinar o valor correspondente de y. Então, os valores que vamos atribuir para x são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E, a partir de cada valor desse que temos de x, vamos encontrar o seu valor correspondente y. Então, vamos começar aqui ó, com x igual a menos 2. Então, vamos pegar aqui a nossa função, que é uma função afim decrescente, que é a função y igual a menos x mais 2, e vamos determinar inicialmente o valor de y para x igual a menos 2. Então, observe que vamos ficar com y igual a menos 2 mais 2.
Muita atenção aqui, ó, nesse menos que temos aqui, ó. Menos, aí o valor de x, aqui, que é menos 2, aí mais 2. Aqui fazemos, ó, regra de sinal, ó. Menos com menos, mais, aí vamos ficar com 2 mais 2. E 2 mais 2 é igual a 4. Então, observe que quando x é menos 2, y vai ser igual a 4. E temos esse par ordenado aqui, ó, menos 2 e 4. Agora, vamos determinar o valor de y para x igual a menos 1. Então, observe que vamos ficar com y igual a menos 1 mais 2. Menos com menos é mais, aí vamos ficar com 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Então, observe que quando x é menos 1, y vai ser igual a 3. E observe que temos esse par ordenado aqui, ó, menos 1 e 3. O próximo valor que temos para x é 0. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 0. Então, observe que vamos ficar com y igual a menos 0 mais 2. Menos 0 mais 2 é igual a 2. Então, observe que quando x é 0, y vai ser igual a 2. E observe que temos esse par ordenado aqui, ó, 0 e 2. O próximo valor que temos para x é 1. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 1. Então, observe que vamos ficar com menos 1 mais 2. Ou seja, vamos ficar com y igual a menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é igual a 1. Então, observe que quando x é 1, y também vai ser 1. Então, observe que temos esse par ordenado aqui, ó, 1 e 1. O próximo que temos aqui, ó, é x igual a 2. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 2. Então, observe que vamos ficar com y igual a menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 é igual a 0. Então, observe que quando x é 2, y vai ser igual a 0. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, ó, 2 e 0. Agora, vamos ficar atentos a uma questão muito importante que temos aqui, ó, que é a seguinte. Observe que a nossa função afim, ela é decrescente. Por quê? Porque o valor aqui do coeficiente a é um número negativo. Agora, observe o seguinte, que em uma função afim decrescente, quando crescem os valores de x, os valores de y decrescem. Então, observe que os valores de x aqui que fomos atribuindo aqui, ó, eles estão crescendo, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora, observe o que vai acontecer com os valores correspondentes de y, ó. 4, 3, 2, 1, 0. Então, observe que estão crescendo os valores de x e os valores de y estão decrescendo. Então, observe que essa é a característica de uma função afim decrescente, que são o valor do coeficiente a ser um número negativo e, a partir do momento que crescem os valores de x, os valores de y decrescem, ok? Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Determinamos aqui, ó, 5 pares ordenados aqui. Cada par ordenado desse vai ser justamente um ponto, certo? Do nosso plano cartesiano. Então, cada par ordenado desse vai ser justamente a localização de um ponto no nosso plano cartesiano. Então, observe que vamos começar aqui, ó. Aqui já fizemos o gráfico para uma questão da gente ganhar tempo. Mas aqui vamos explicar todo o passo a passo. Observe o seguinte, que o primeiro par ordenado que temos é esse aqui, ó. Menos 2 e 4. Então, vamos determinar aqui o ponto no plano cartesiano que tem essas coordenadas aqui, ó. Menos 2 e 4. Menos 2 em x e 4 em y. Então, menos 2 em x está aqui, ó. Menos 1, menos 2. E 4 em y está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Fazendo o tracejado, chegamos aqui, ó, nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas menos 2 e 4. O próximo que temos é esse ponto aqui, ó, de coordenadas menos 1 e 3. Menos 1 em x e 3 em y. Então, observe que menos 1 em x está aqui, ó, menos 1. E 3 em y está aqui, ó, 1, 2, 3. Fazendo o tracejado, chegamos aqui, ó, nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas menos 1 e 3. O próximo que temos aqui é esse par ordenado aqui, ó, 0 e 2. 0 em x e 2 em y. Então, vamos localizar aqui no nosso plano cartesiano o ponto que tem as coordenadas 0 e 2. Observe que esse 2 aqui é no y
Então, o ponto 0 e 2 vai ficar localizado justamente aqui, ó, em cima do 2 do y. Então, esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 0 e 2. O próximo ponto que temos aqui é o ponto de coordenadas 1 e 1. 1 em x e 1 em y. 1 em x está aqui e 1 em y está aqui. Então, fazendo o tracejado, chegamos aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 1 e 1, certo? O próximo que temos aqui é o ponto de coordenadas 2 e 0. 2 em x e 0 em y. Então, o ponto vai ficar em cima do 2 do x. Então, o ponto vai ficar justamente aqui, ó. Esse aqui é o ponto de coordenadas 2 e 0, certo? Então, observe que localizamos aqui, ó, os 5 pontos aqui, ó, no nosso plano cartesiano. Esse aqui é o ponto de coordenadas menos 2 e 4. Esse aqui é o ponto de coordenadas menos 1 e 3. Esse aqui é o ponto de coordenadas 0 e 2. Esse aqui é o ponto de coordenadas 1 e 1. E esse aqui é o ponto de coordenadas 2 e 0. Observe que, a partir do momento que esses pontos aqui estão alinhados, determina-se essa reta aqui, ó. Essa reta aqui é o gráfico da função afim decrescente y igual a menos x mais 2. Então, observe que a representação gráfica da função afim decrescente y igual a menos x mais 2 é essa reta aqui. Só lembrando mais uma vez que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. E observe que representamos aqui, ó, graficamente a função afim decrescente y igual a menos x mais 2. E assim finalizamos nossa aula.